E passando, né, a bola para o campo da Rebeca, né, a gente vai adentrar agora a seara, né, do plágio de direitos autorais, que é um assunto, de novo, já há anos discutido, mas que ainda precisa de mais discussão para amadurecer, ainda tem muitas questões, né, a serem discutidas. Então, nesse sentido, Rebeca, me fala um pouquinho assim, né, dessa sua pesquisa, né? Por que escolher o tema plágio, né, como o tema da sua tese? E mais, né, você pode explicar um pouquinho para a gente o conceito, porque algumas pessoas ainda têm essa curiosidade, e principalmente o que, né, caracteriza o plágio como uma violação ao direito autoral? Com certeza. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, de novo, Patrícia, Alan, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui nessa edição da Agenda IDS. Aliás, eu quero também aproveitar essa minha fala inicial para parabenizar iniciativas como essa, iniciativas como a Agenda IDS, né, esse diálogo frequente, iniciativas como o caderno de tese e dissertações do ONDA, do Observatório de Direito Autoral. Isso, de fato, como o Alan já falou, tem um papel tão importante, né, na democratização do acesso, no desenvolvimento das reflexões, da pesquisa. Então, quero só registrar aqui, com todas as palavras, tentando ser econômica, mas registrar aqui meus parabéns e meu orgulho de certa forma, fazer parte disso, não só conversando aqui com vocês hoje, mas tendo a minha tese sobre plágio entre as 50, na verdade 55, né, Alan, primeiras dessa seleção dos cadernos. E, de fato, foi muito interessante ter essa fala inicial do Alan, que, como vocês acabaram de resumir, né, o meu tema da minha tese que eu defendi em 2021 na USP com o professor Milton Silveira, né, que infelizmente nos deixou no ano passado, é um exemplo desse tema clássico, né? Inclusive a palavra plágio é clássico no sentido mesmo de remontar aos tempos romanos, a origens, né, antigas nesse nível, mas um tema que ainda, né, carecia, pelo menos essa foi uma primeira constatação, carecia de estudos críticos e de estudos adicionando também essas camadas, para usar aqui a expressão que o Alan utilizou, né, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento social e econômico. Então, com relação, primeiro, ao meu tema, a escolha do tema, ele nasceu, né, pelo menos a escolha dele nasceu dessa certa inquietação, né, se é que eu posso chamar assim, com o que parecia para mim uma certa contradição, né, que é né, o fato de se tratar de um tema clássico, um tema ao mesmo tempo muito atual e constantemente, né, relevante, sempre presente nas notícias, em disputas, mesmo em conversas assim coloquiais, e ao mesmo tempo, né, ao lado dessa atualidade, e até dessa presença de longa data na história, mesmo antes do direito autoral, ao mesmo tempo uma escassez de pesquisa, de estudos críticos, principalmente no campo do direito autoral. Então, essa foi, né, assim, a motivação para a minha escolha do tema, para a seleção desse tema e dessa pesquisa que eu conduzi ao longo dos últimos anos e terminei, defendi em 2021. E, ao mesmo tempo, foi algo que se reforçou na pesquisa. Infelizmente, eu não contava ainda com recursos como o caderno do ONDA, de tese e dissertações, uma pesquisa ainda mais braçal, mas uma pesquisa que, entre tantas conclusões, indicou que essa percepção inicial, né, de escassez de estudos críticos e de critérios de análise era, de fato, algo que carecia de um desenvolvimento no Brasil, mesmo fora, mas eu foquei principalmente no Brasil, embora olhando para alguns países também. E aí, com relação à sua segunda pergunta, Patrícia, mesmo essa questão inicial de determinar, nesse ponto de partida, do que se fala, afinal, quando se fala em plágio, né, ou quando se usa a palavra plágio, se mostrava, né, e se mostrou espinhosa na pesquisa, né, em sentido amplo, em sentido até coloquial, que a gente escuta assim, né, no almoço da família, no barzinho, na escola, em campos diferentes, o plágio é entendido como uma semelhança, como uma cópia, como um aproveitamento de uma criação
pré-existente e não necessariamente uma criação protegida por direito autoral, né? Nesse sentido, que é muito amplo ainda, o plágio, né, para usar aqui certas aspas, ele pode abranger a mera utilização de ideias, de estilos, pode ir bem além da esfera de preocupação e de intervenção do direito autoral. Agora, no direito autoral, o plágio ele tem limites mais estreitos e ele deve mesmo ter limites mais estreitos justamente para evitar também um cenário de hiperproteção, de engessamento, que, enfim, travaria a criação, travaria o próprio desenvolvimento cultural, científico, até econômico, né? Então, no direito autoral, e aqui eu estou resumindo muito, a minha tese se ocupa bastante de apresentar o histórico, enfim, de caminhar até uma delimitação conceitual inicial e depois caminhar até a identificação de critérios, mas, em resumo, no direito autoral, o plágio ele é uma violação, né, a direitos de autor, que se caracteriza principalmente pela apropriação, né, não autorizada, indevida, que é significativa. Então, aqui eu estou falando de um uso que é mais que irrisório, é um uso que tem um aspecto, para além de quantitativo, também qualitativo. Então, uma apropriação significativa e dissimulada, no sentido de envolver, normalmente, ligeiras mudanças, alterações, um certo disfarce, de uma criação intelectual alheia, então, de outra pessoa, que é protegida por direito autoral, né? Então, aqui, o plágio, nesse sentido da violação ao direito autoral, ele não abrange o mero aproveitamento de ideias, de fatos, do que se convenciona chamar como acervo cultural comum, entre outros elementos, né? É uma espécie, nesse sentido, de uma fraude autoral, né? Que dissimula a originalidade mesmo, chega a ponto de suprimir ou até de distorcer a autoria do material, dos elementos utilizados de obras de outros autores. Se eu fosse agora, só para fechar essa pergunta, resumir assim, em meio tweet, se é que, nem sei se ainda se pode falar em tweet, porque está mudando de nome, não sei se é no tweet, são meio X, eu diria que o plágio, ele é no fundo, ele é uma transformação que é mal sucedida, né? Ele é um uso de obras protegidas de outros autores, que é um uso não só não permitido, mas mal sucedido no sentido de não resultar numa obra que é uma transformação efetivamente criativa, né? Então, e aí aqui que entra a questão e o coração da tese, posso falar isso mais para frente, mas encerrando, que é, tudo bem, então como determinar o que está ali, né? Quando que se ultrapassa esse limite entre o uso, né, transformativo e criativo e a violação, né? Esse é o coração da tese no sentido de apresentar critérios de análise, de determinação, de identificação, no caso concreto, para determinação do plágio, que é, sobretudo, uma figura de fato. Com isso, eu paro de monopolizar aqui o tempo e agradeço mais uma vez o convite, enfim, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que isso, Rebeca, nós que agradecemos, explicação riquíssima, né? E você vê realmente porque pega no âmago não só da questão jurídica, mas você tem toda uma conceituação social, né? Tomar como seu, né, a paternidade de uma criação alheia incomoda muito em todos os setores, né? Não só juridicamente. E passando por você deu uma palhinha para a próxima pergunta que eu vou querer saber de você, falando sobre os critérios, né, sobre seus miolo, né, da análise da sua tese, e já, né, as principais conclusões, né, o que você chegou acerca dos tratamentos, eu queria saber especificamente do que você conseguiu ver entre doutrina e principalmente os tribunais brasileiros, né, como os tribunais eles têm lidado com os casos de plágio, né? Essas decisões têm variado muito a depender do tipo de obra ou de outros fatores, e aí, pegando o âmago, o que as decisões apontam, né, sobre os critérios para análise do plágio das obras protegidas por DA? Né? O que você conseguiu abstrair de toda a tua pesquisa sobre isso? É uma grande pergunta, e só um passinho atrás, você falou que incomoda muito, essa foi uma conclusão meio nota de rodapé, mas muito interessante na pesquisa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e, de novo, focando no Brasil, mas mesmo fora do país, como que esse incômodo é muito interessante, como que a carga negativa em torno do plágio é tão forte, inclusive muito mais forte do que qualquer outro tipo de violação, qualquer outro tipo de, né, de ataque aos direitos
de autor, inclusive, e isso se revelou muito ao longo da pesquisa, algumas decisões, como o plágio aparecia como comparado ao sequestro, como era chamado de o pior dos delitos, é o maior dos males, coisas bem nesse nível que, por um lado, indicam essa, né, essa reprovação forte, e o objetivo da tese não foi legitimizar o plágio, mas uma das conclusões ao ver essa carga negativa foi de como essa carga negativa, por vezes, turva um pouco, atrapalha o debate, atrapalha a análise, atrapalha o encarar, né, de questões que são tão importantes como justamente essa questão do limite, né, da apropriação que é criativa, que não é, isso no contexto dessas novas camadas de tecnologia, dessas novas camadas, para usar de novo a expressão do Alain. Com relação aos tribunais, e até só um parênteses um pouco sobre o que a pesquisa abrangeu. Ao longo da pesquisa, eu olhei para todos os tribunais federais, os tribunais superiores, STJ, STF, todos os tribunais de justiça, os tribunais estaduais, mas sempre no nível de decisões colegiadas. Então, só para explicar um pouco o recorte, né, não significa que eu olhei todo o universo, porque seria impossível. E ao longo dessa análise, né, então foi uma análise extensa de julgados de principalmente STJ, STF, tribunais de justiça e tribunais federais, eu pude identificar algumas conclusões. É difícil traçar uma resposta, né, cravar uma resposta concreta, porque, como eu falei, os casos dependem de uma análise criteriosa da situação concreta. Mas algumas conclusões que eu posso destacar aqui primeiro, que os tribunais brasileiros, pelo que a pesquisa aponta, eu não identifiquei uma superproteção, que é algo que ainda aparece na doutrina, ela aparece mais, mas curiosamente nos tribunais ela não aparece, ao contrário, posso até dizer que de maneira geral, é difícil vencer um caso, uma disputa judicial envolvendo plágio, e justamente porque os tribunais têm aqui um critério muito importante que aparece muito, e uma outra observação que é importante ter em conta é que nem toda decisão faz um percurso muito detalhado, um percurso analítico e distingue ali os critérios, né? Esse foi um esforço muito da pesquisa. Eu espero que essa pesquisa, inclusive, contribua para casos no futuro, ao apontar já de uma maneira mais sistemática, mais clara esses critérios, mas ainda assim um critério que se destacou muito, que parece óbvio, mas é muito importante e não está presente em todas as decisões, é o critério do contexto e do tipo de obra, né? E aqui esse critério do contexto, do tipo de obra, ele é importante porque ele se relaciona também com uma questão de expectativa, por exemplo, de expectativa do grau de originalidade, ou quais são as práticas de uma determinada de um determinado meio, de um determinado tipo de criação. Por exemplo, em obra publicitária, né, um dos casos afastou a caracterização do plágio porque se tratava de duas agências diferentes que tinham apresentado uma proposta, né, uma peça publicitária em reação ao mesmo briefing. Então, ali o tribunal entendeu que, olha, existe uma expectativa de que elas sejam semelhantes. Né? Um outro exemplo, e isso é muito interessante no Brasil, né, olhando para o contexto nacional, tem muitos casos envolvendo música popular, inclusive forró, funk, no Rio, no Nordeste, o sertanejo, e muitos dos casos identificavam que nesse tipo de produção musical, de música popular, existe uma certa expectativa e é razoável esperar que haja uma certa semelhança de melodias, inclusive, eventualmente, até de letras, entre composições. Então, até reforçando essa certa dificuldade que eu notei na pesquisa, de se vencer um caso de plágio. Então, o contexto da obra, o tipo de obra, aparece como um dos principais critérios, e para além disso, alguns critérios que são clássicos, né, nesse sentido de já virem e já terem sido também identificados, já fazerem parte, principalmente da doutrina, que são os critérios das semelhanças, mas principalmente das diferenças entre duas obras em comparação. E aqui uma comparação que é uma comparação integral das obras, né? Não é só uma comparação dos trechos que foram alegadamente utilizados ou do que é mais parecido. Então, esse é um outro critério que aparece com frequência, que é muito importante, e também um outro, se não um critério, mas um exercício que é frequente nas decisões e que é importante, é justamente esse passo inicial de olhar para
para a obra que foi alegadamente utilizada de maneira indevida, que foi plagiada, de olhar e avaliar se se trata efetivamente de uma obra que é protegida pelo direito autoral, porque por vezes a gente pode estar diante de uma questão que é um problema, ou que eventualmente é algum outro tipo de violação, mas não para o direito autoral. Por exemplo, no campo acadêmico, com aproveitamento de ideias, ou com o que se chama de autoplágio, que é um outro termo que na tese eu tento comecei a não ser utilizado, que é a ideia de aproveitamento de criações próprias. Então, essa análise da obra que é utilizada é um outro ponto que aparece muito nas decisões e desempenha um papel muito importante. Um exemplo que eu posso citar aqui, assim, de cabeça, que é do próprio STJ, envolve a minissérie Aquarela do Brasil. É um caso que levou um tempo de disputa, de discussão no Rio de Janeiro, no Tribunal do Rio. Chegou a haver uma condenação e a caracterização de plágio, mas depois o STJ desfez essa, né, reverteu essa decisão ao entendimento, é que eu estou resumindo, de que, na verdade, as semelhanças entre as obras, entre a minissérie e a obra da autora Eliane, se não me engano o nome dela, na verdade eram obras que só tinham uma temática comum que não era algo protegido, né? Era a temática do Rio de Janeiro dos anos dourados, da jovem que vem do interior e faz uma carreira musical de sucesso, se envolve num triângulo amoroso. Isso seria uma temática comum e não haveria semelhanças a ponto de caracterizar uma semelhança no tratamento do tema, na composição. Então, contexto, tipo de obra, essa análise inicial de se trata de uma obra ou de um elemento que é ou não protegido pelo direito autoral, eles aparecem muito nas decisões analisadas, inclusive, no STJ. E só um outro ponto que eu destacaria aqui em termos de conclusões, e até também olhando muito para as decisões, é muito interessante notar como que a perícia, né, e como que o laudo pericial tem um papel chave na decisão desses casos. Não significa que a perícia seja a palavra final, pelo contrário, inclusive algumas decisões foram em sentido oposto ao da perícia, algumas inclusive dispensaram a produção de prova pericial, mas no geral, de uma maneira geral, as decisões elas se atentam muito e se atêm por vezes ao laudo pericial, porque justamente, né, quando a gente fala de plágio, muitas vezes a gente está aqui no campo de uma discussão de violação à direito, a gente está aqui com uma disputa judicial, num processo com advogados, etc., mas a gente precisa desses elementos que estão fora do direito, né, seja no campo musical, da própria construção, né, de uma composição, nas artes visuais, em outras formas de arte. Então, essa multidisciplinariedade torna ainda mais relevante, principalmente nesses casos. Eu notei muito isso na pesquisa do papel da perícia, né? E, por fim, aqui só para fechar, um ponto que me pareceu também uma conclusão interessante e está refletida na tese, é com relação às sanções, né? Mesmo identificado o plágio, mesmo caracterizado o plágio, com relação a que sanções são aplicáveis, foi interessante constatar, e isso foi assim, uma constatação muito forte, que apesar de o Código Penal, né, o artigo 184, que é uma norma tão ampla, né, e aberta, apesar dele, em tese, né, autorizar a aplicação da norma penal e da sanção penal, apesar do plágio, né, como violação ao direito autoral, que é ser, em princípio, um crime, na prática, as disputas, as acusações, elas vão sempre para o campo civil, campo da indenização, sobretudo, por vezes com a tentativa de também mudança de atribuição, mas sobretudo da indenização. E a sanção penal, ela na prática não é aplicada para casos como plágio, mesmo para casos de violações do direito autoral, de uma maneira geral, que não são casos no sentido comercial, ou de uma violação em escala, como, por exemplo, a contrafação em escala, que normalmente enseja a aplicação do artigo 184. Então, foi uma outra conclusão interessante de, no fundo, notar como que a prática acaba ajustando essa amplitude da norma, que é do 184, e focando no que, né, pelo menos os atores envolvidos, de fato, consideram como mais satisfativo, ou, enfim, mais interessante, que é o remédio civil, sobretudo o da indenização. Nossa, é super interessante, né? Quantas informações a gente consegue numa pesquisa rica, né, como a sua. Primeiro,
Eu acho assim, a questão da perícia, eu acho essencial, muito bom saber que ela tem sido amplamente utilizada pelos tribunais, porque, na realidade, como você falou, são áreas, né, a música é diferente das obras artísticas, que é diferente do audiovisual, então você precisa realmente de uma especialização, isso é muito relevante, né? E saber que já temos tantos critérios, né? Para utilizar, né, como bases em casos futuros. Eu queria fazer e te agradeço, Rebeca, agradeço pelas suas primeiras explicações preciosas. E a gente volta, né, um pouquinho para a Rebeca, né, só para falar um pouquinho em especial, voltando ao tema, né, das tecnologias, né, nós percebemos, Rebeca, né, que você defendeu essa tua tese em 2021, você está lançando, né, agora um livro, parabéns, né, sobre a sua tese, e de lá para cá, né, a gente teve muitos desdobramentos, né, muitas novidades, especialmente na área da tecnologia. Então, rapidamente, se você pudesse falar, né, com relação a com relação ao plágio, né, como é que está essa questão com relação à utilização massiva, né, das obras, né, a inteligência artificial generativa, né, como é que ela se situa no contexto autoral dessas violações a direito autoral, né, especialmente com relação ao plágio? Ana, obrigada, vou tentar ser breve aqui, com respeito ao tempo. E obrigada pelo lembrete sobre o livro. De fato, eu estou lançando agora em agosto a versão em livro, né? Um corpo diferente e revisado da tese, que está disponível no caderno de teses e dissertações. É um prazer e é uma coincidência feliz de estar acontecendo enquanto a gente fala aqui, depois eu vou encaminhar para a divulgação, para quem tiver interesse. Com relação à sua pergunta, de fato, e é interessante, o Miguel estava falando, né, em 2019 não dava nem para imaginar, né, como estaria o uso de inteligência artificial generativa, por exemplo. De fato, é muito impressionante como que nos últimos 3, 4 anos o salto que aconteceu e que continua acontecendo, mas teve um salto muito grande nos últimos 2 anos, é que mesmo de 2021 para cá, com relação ao uso de tecnologia, com relação né, ao uso de dados e mesmo de obras protegidas, isso agora é uma discussão bem atual, principalmente para o aprendizado de sistemas de linguagem avançados. Eu não quero dar aqui nenhum spoiler e nem adiantar, fico feliz de saber que o Miguel está dedicado a estudar e vai tratar desse tema. Estou aguardando ansiosamente, sem pressão, pela tese dele. Mas com relação ao plágio, especificamente, de 2021 para cá, embora não tenha tido exatamente uma grande virada ou uma mudança significativa em termos da abordagem do tema pelos tribunais ou pelo legislativo, até porque a gente sabe que o tempo do judiciário, o tempo do legislativo é um tempo diferente, mais lento. Por um lado, é que eu destacaria 2 casos que não envolvem exatamente, né, inteligência artificial, novas tecnologias, mas são casos atuais importantes, que não são do Brasil, mas que têm uma repercussão, que foram acompanhados no Brasil e fora dele. Um deles é com relação à música, envolvendo o músico Ed Sheeran. Vocês talvez tenham acompanhado ou ouvido falar, mas recentemente, coisa de poucos meses atrás, o Ed Sheeran, que estava se defendendo em mais um caso, ele já enfrentou alguns casos aí diferentes de acusação de plágio, num caso envolvendo uma música do Marvin Gaye, a Let's Get It On. Ele é muito interessante porque foi uma discussão muito sobre, no fundo, essa questão, né, do limite do uso transformativo e de algo que é natural, principalmente na música pop, para além disso, mas, né, do uso de outras obras, ou seja, de outros dados, ou mesmo de outras obras propriamente ditas e protegidas na criação de obras que depois que são independentes, que têm uma originalidade, uma vida própria. Nesse caso, é interessante que o Ed Sheeran fez até um vídeo que inicialmente era visto como assim, a prova explosiva da acusação de que era uma confissão dele, e ele vai passando de música em música, assim, bem naturalmente, tocando, e isso foi um ponto muito forte para evidenciar como que nesse campo, de novo, nesse contexto, com esse tipo de obra, como é esperado e é comum
que elementos sejam próximos, sejam parecidos e sejam alguns acordes sejam muito comuns e comumente utilizados, né? E nesse caso, o Ed Sheeran venceu a disputa, ele tinha feito até um desabafo que ia parar, ia largar a música se perdesse, ele não precisou fazer isso, pelo menos por enquanto. E um outro caso que eu destacaria antes de fazer um comentário final sobre tecnologia e IA, é um caso envolvendo as artes visuais também super recente. Esse é um caso ainda mais relevante porque se trata de uma decisão da Suprema Corte americana, uma decisão que não foi unânime, ela foi uma decisão por maioria, por 7-2, envolvendo uma obra do Andy Warhol, que basicamente se chama Prince, é uma imagem em silk screen do cantor, do músico Prince, que foi criada a partir de uma fotografia do cantor, uma fotografia dos anos 70, e essa criação do Andy Warhol foi recentemente licenciada para publicação na Vanity Fair, uma revista americana, né? Isso gerou uma disputa entre a fotógrafa e a Fundação Andy Warhol, que é quem administra, quem é titular dos direitos das obras do Andy Warhol, sobre, de novo, não tanto sobre o plágio especificamente, mas mais amplamente, isso se relaciona muito com o plágio, sobre os limites da criação, no caso da criação artística no campo do audiovisual. Nesse caso, o tribunal entendeu que havia violação, né, que não se tratava de um uso transformativo ou de uma hipótese de fair use, para falar aqui do campo americano, e entre outras questões, porque esse novo uso, né, essa obra que o Andy Warhol fez a partir da fotografia, ela não chegou a trazer um sentido ou uma mensagem diferente do material de origem, além de uma questão econômica que teve muita relevância nos Estados Unidos e para essa decisão, que foi do fato de, no fundo, esse licenciamento, esse uso que a Fundação Andy Warhol fez da obra, no caso para a revista, como que isso tinha um impacto direto e um prejuízo sobre os direitos da fotógrafa, né, autora da imagem ali originalmente feita do Prince. E para fechar, sei que eu estou tentando resumir questões que são muito interessantes e muito profundas, mas sobre a tecnologia, embora não haja ainda, o Miguel, como bem falou, não existe resposta, está todo mundo estudando, está todo mundo falando sobre isso. Eu destacaria 3 pontos que, na verdade, até um pouco fazendo eco ao que já foi dito, mas 3 grandes temas que eu acredito que vão ser, que já são, na verdade, 3 grandes temas para quem está estudando direito autoral, para além do direito autoral também, como em parte dele já falado, não só a questão da autoria né, e da originalidade de uma criação que é gerada autonomamente, e acho até que já tem uma dissertação sobre isso no caderno de tese e dissertações do Onda, mas aqui um segundo ponto que é bem interessante, que eu acho se relaciona muito ao que o Miguel vem falando e vem estudando, que é o papel do direito autoral no desenvolvimento, né, ou eventualmente no engessamento de IA e de novas tecnologias, no sentido de como que, assim, a pergunta principal é como que o uso de uma obra protegida ou de elementos de uma obra protegida vai ser encarado, vai ser visto na prática, né? Vai ser um caso de limitação ou de exceção, vai ser um caso de violação, ou como vai se dar a remuneração. E aqui eu faço só uma observação bem rápida, porque de fato a gente está longe de ter ainda respostas, acho que está todo mundo vivendo, estudando, pesquisando, refletindo, dialogando sobre isso, mas só para chamar atenção para um caso que foi, se eu não me engano, foi o primeiro caso envolvendo direito autoral e o ChatGPT, não necessariamente inteligência artificial, que foi ajuizado aqui em São Francisco, na Califórnia, onde eu estou atualmente. Foi ajuizado agora em junho por 2 escritores, 2 autores, uma class action até, que foi ajuizada contra a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, oferece o serviço até comercial do ChatGPT, alegando violação a direito autoral, tanto no input, né, esse processo de mineração, de extração, de análise de dados, quanto no output, segundo essa ação e essa alegação. Essa é um caso que acabou de chegar, então não está longe de ter resposta, mas tudo isso para destacar não só a atualidade, eu diria até a emergência desse tema que, de fato, deu um salto nos últimos 2 anos, mas a importância acho que da produção acadêmica, da pesquisa, do diálogo para ajudar, se não a responder especificamente casos como esse, mas pelo menos para ajudar
a gente quer caminhar e caminhar, espero, né, num cenário de equilíbrio em que o direito autoral não seja um instrumento de, né, para hiperproteção, para engessamento, mas um instrumento de equilíbrio que permita, né, o acesso, o desenvolvimento cultural, social e a inovação. Então, com isso eu fecho para deixar aí uns minutinhos aqui. De Obrigada, novo, obrigada. agradeço bastante o convite. Obrigada, Rebeca.